Muito bem, vamos lá. Professor Paulo Jubilu falando sobre a hipocrisia da esquerda sobre os assuntos climáticos. Bora ver isso aqui agora. O governo Lula, por exemplo, num tempo atrás, deu subsídio para veículo automotor. Caminhões, o cara conseguia comprar caminhão, que depois foi o que gerou o problema dos caminhões, porque o frete caiu. Mas não, então, eu facilitei a compra de caminhões. E o resto? É um populismo. Oxi! Peraí, calma, que é muita informação importante aqui. Vamos lá, só pra deixar claro, eu sou velho o suficiente e eu lembro, sim, de uma medida do governo Lula, especificamente pra incentivar a compra de caminhões no Brasil por um motivo muito simples, tá? Foi porque eles haviam identificado que a frota de caminhões no Brasil era extremamente velha. A média, na época, se eu não me engano, era coisa de 20 anos, a média de idade dos caminhões. Então, o incentivo foi para ver uma troca dos caminhões, porque, inclusive, caminhões mais novos, olha só, eles poluem menos o meio ambiente. Me lembro disso, professor Jubilô, tá? Me lembro disso. Porque o frete caiu. Mas não, então, eu facilitei a compra de caminhões. E o resto? É um populismo. E aí... Populismo. O ter profissional dirigindo no país que basicamente investiu a vida inteira em malha rodoviária é populismo. E para a economia movimentar, mas qual foi a consequência disso? A consequência foi uma alta demanda de oferta de caminhões, o frete cai, os caras começam a não fazer dinheiro. Destruiu as estradas, porque você tem uma quantidade maior de caminhões rodando nas estradas brasileiras, e caminhão queimando combustível fóssil. Discordo. Aí eu vou ter que discordar, tá? O problema não é a quantidade de caminhão rodando que destraga a cidade. O problema é caminhão acima do peso. Vocês estão ligados nisso? É caminhão acima do peso, porque as pistas são feitas, no mundo ideal, principalmente, né? Elas são feitas... imagina, você faz uma BR pensando que um caminhão vai rodar. O problema é se você não fiscalizar a balança, meu amigo. Aí não tem jeito. Não, professor? Eu tô maluco? Porque, sabe por que eu tô falando isso? Porque eu comprei uma briga com o pessoal do Sindicato dos Professores em janeiro. Foi meio cancelado, assim. Que eu falei um negócio de aumento dos professores, que não ia resolver a educação no Brasil. Isso aí. Foi uma treta chata, assim. Foi bem chato, porque, eu sou professor e, na verdade, as pessoas usaram uma caixinha de pergunta, um recorte ali e... Não foi um corte daqui? Não. Foi do Flow. Foi um corte do Flow. Eu achei que tinha surgido na internet mesmo. Não, foi um corte do Flow. No Twitter. Disso aqui eu me lembro, porque esse corte especificamente... Na época, eu cheguei a fazer react disso e os cortes foram bem polêmicos na época mesmo. A gente falou lá no Flow de Educação, lá, e eu falei sobre isso, e realmente, se você aumentar o salário dos professores hoje, sem fazer a preparação deles, não muda a educação do Brasil. Não muda, foi isso que eu falei. Mas falou desse jeito, porque às vezes o que acontece, e até sendo honesto aqui, tá? Sem querer sacanear nem nada, é que a gente tem dois caminhos, tá? Em relação a responder caixinha de pergunta de Instagram ou de qualquer lugar. O problema número 1 muitas vezes é respondido sem pensar muito, você responde de um jeito que vão interpretar a sua resposta errada. Isso pode acontecer. Mas também tem o ponto número 2. Tem gente que responde de propósito, de um jeito mais ríspido, de um jeito... Não vai ter jeito, porque aí gera hate, que na cabeça da galera gera engajamento. Só que é tal história, né? Você não controla a reação. Às vezes o engajamento que você esperava fura a bolha, sai fora do controle, que ainda assim a galera interpreta como algo positivo, tá? Aí depois a pessoa que o negócio explode, ele diz assim, tá vendo? Isso aí é a esquerda que tirou minhas palavras de contexto, na verdade o que eu quis dizer foi A, B e C. Mas às vezes foi até de propósito, não tô falando que esse é o caso, mas é importante deixar isso frisado, porque é como a vida é na internet hoje, né? Então você, nesse momento, do jeito que tá, o que é o melhor? Você dar a bonificação para aqueles professores que geram mais resultado. E aí só que aí eu bati no sindicato. Esse foi o meu erro. Bati no sindicato, aí mexi num vespeiro e os caras vieram pra cima. Então o que acontece? E por que eu tô falando de sindicato? Mas você sabe qual é o problema de sindicato? Eu trabalhei em televisão, tá? E televisão é um setor que tem sindicatos. Só que infelizmente na minha cidade, na época que eu trabalhei em televisão, o sindicato era inexistente, assim por dizer. Inclusive, o cara que era o representante do sindicato trabalhava na mesma empresa que eu, mas era um cara que tava ali, era um cara velho, ele tava ali pra fazer as coisas só pra empurrar com a barriga, tá? Eu era muito novo, não tinha voz como é que eu ia encontrar esse cara. Então, assim, o problema muitas vezes é que, claro, você vai ter sindicatos que tem o problema não é o sindicato, é a liderança. Mas qual o problema também? É que muitas vezes as pessoas reclamam, o funcionário, né? Ele reclama do sindicato, mas ele nunca foi no sindicato.
tá ligado? Ele nunca foi lá pra saber o que tá acontecendo, ele não se prontifica, não existe uma proatividade. E aí o cara reclama assim, ó, o sindicato não faz nada, mas às vezes o sindicato faz coisas que ele não tá vendo, e eu vou te explicar. Eu, por exemplo, o sindicato especificamente da minha categoria, que era a televisão, ele existia, mas ele era inexpressivo, o cara tava lá pra cumprir tabela, aquela coisa toda. Só que por conta disso, quando eu fui sair da TV, eu descobri uma outra coisa, é que o sindicato da minha categoria, simplesmente, ou seja, rádio e TV, ele, na minha cidade, ele basicamente só se importava ou só defendia os interesses de quem era jornalista, ou pelo menos que tinha DRT, porque dentro das áreas do jornalismo, um editor de vídeo pode ter DRT, essa coisa toda. Então, se você não tivesse DRT, ele não tava nem aí pra você, e você ia pro sindicato do comércio, dos comerciários locais, tá ligado? Eu descobri isso, obviamente, quando eu tava saindo do trabalho que eu tava. Eu trabalhei 5 anos nessa televisão, e quando eu fui sair, na hora do acerto de conta, isso precisava ser homologado por um sindicato. O que é homologado? O sindicato pega a documentação da empresa que tá demitindo e vê se tá tudo certo. Ó, trabalhou esse tempo todo, os direitos eram A, B, C, D, 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 D. Ele tá ali, nessa hora o sindicato faz diferença, tá? E foi exatamente aí que eu vi a diferença. Quando eu precisei homologar, eu precisei ir no sindicato dos comerciários, chegando lá, o cara me atendeu super bem, leu todos os documentos, viu tudo que eu tinha pra receber, ele mesmo calculou lá e falou assim, ok, isso aqui bate, e ele virou pra mim e falou assim, esse valor aqui, ele já deveria ter te pago, ele te pagou? E eu tava com cheque no bolso, ele falou assim, beleza, isso aqui. Ou seja, era um conhecimento que eu não tinha, que se não fosse o sindicato pra me falar assim, ó, tem que estar na sua mão, e se o cara não tivesse dado, talvez eu tivesse acreditado. Então, às vezes, você que tá pensando que o sindicato não serve, muitas vezes ele vai servir nessa hora, a hora do acerto, a hora dos seus direitos, que o patrão não vai te falar qual é o seu direito, muito pelo contrário, ele vai te empurrar umas doideiras. Só que é nessa hora que o sindicato vai falar assim, vem cá, ó, você tem direito a isso aqui, isso aqui. Se não for resolvido, nós vamos lá cobrar esse camarada, vamos lá bater na porta da empresa. Então, muitas vezes, os caras ficam falando mal de sindicato, bota na sua cabeça, maluco. Quem fala mal de sindicato normalmente é patrão. Sabe por quê? Porque o sindicato é inimigo dele. Porque o sindicato tá aí pro funcionário. E se você não sente o seu sindicato trabalhando por você, às vezes cabe você dar uma visitada. Pô, o que vocês estão fazendo? Tá ligado? Vê lá, sente. Porque muitas vezes você só vai sentir o sindicato quando você de fato precisa, tá? Você tava falando dos caminhões. Dos caminhões. Abaixo do tá. frete. Porque o que aconteceu dos cancelamentos? Não, é porque eu ia falar do cancelamento. Teve uma pessoa, por causa dessa briga com os sindicatos, aí a galera disse que eu era de direita. Começou, a mulher é de direita. E tem um vídeo meu xingando o Bolsonaro e diz que eu sou comunista. Então os caras ficam... Os caras têm que isso, eles têm que te colocar dentro de uma caixinha. E a menina perguntou bem isso. Ela falou assim, você sendo de direita, não é muita hipocrisia você ficar falando de meio ambiente? E aí eu fiquei... Óbvio, eu olhei aquela pergunta e falei... Tá. Pô, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, eu preciso ser honesto. Aqui, serve pra todo mundo que trabalha com internet ou não trabalha com internet. Estar na internet vai te sujeitar a sempre uma galerinha... Gente, tem gente burra no mundo, gente. Assim, essa é a verdade. Tem gente que vai te fazer umas perguntas burras por N motivos. Porque ele não sabe ou porque ele é um ignorante consciente. Porque tem gente que tem... A gente vive num tempo hoje que as pessoas têm... Eles falam com a boca cheia de tipo... Eu não estudei. Quando eu era criança ou mais jovem, a gente tinha vergonha de falar que não estudou, tá ligado? Mas hoje tem os caras que eu não estudei, não precisei, tô ganhando dinheiro. Tem os caras assim. Então tem gente na internet, mano, que vai ser burro. E às vezes são essas perguntas burras que vão chegar na sua caixinha de perguntas também. Aí cabe a você responder ou não. Mas tipo assim, eu não respondo, tá ligado? Porque senão como é que sobe o nível, pô? Tá, então primeiro ela acha o seguinte, se eu sou de direita, tudo bem, foda-se o que ela acha ali. Mas ela tá achando o seguinte, que quem é de direita não se preocupa com o meio ambiente e a esquerda se preocupa. E não é verdade. Atenção! Será? Vamos ver. Ninguém se preocupa. Ninguém? Tipo, pô, vamos lá. Direita, esquerda. Belo Monte, que foi um fiasco lá na Amazônia, é governo esquerda, é do PT. É isso aí. Isso quer dizer que ninguém se preocupa? Não, eu acho que se você cortar isso para classe política especificamente, nós temos um problema, de fato. Mas as pessoas se preocupam e muito. Belo Monte sempre foi, e ó, eu tô no Pará, hein? Sempre foi motivo de discussão, de protesto das classes afetadas. O problema é que isso não é o quê? Respeitado. E não é respeitado por quem? Pela classe política. Tu entendeu? Essa questão do subsídio, a questão de querer explorar petróleo agora lá na foz do Amazonas. Pô, a gente tá falando de parar de produzir combustíveis fósseis, de repente os caras querem ir lá na foz do Rio Amazonas, não é nem no Rio do Amazonas, é na foz do Amazonas lá, e botar... Eles chamam isso de, como é que é? Alguma coisa equatorial. Margem equatorial, esse é o nome. A exploração de petróleo, sabe? Então, cara, ninguém tá preocupado, na verdade, com o meio ambiente. Então... Todo mundo tá preocupado com o meio ambiente. O problema, cara, é que assim, vai lá, existe um desafio
como seres humanos, que é o desafio de que o ser humano precisa explorar o meio ambiente, de certo modo. A gente vem para a exploração consciente, né? Ou pelo menos minimamente equilibrada, tentando minimizar os impactos ambientais, essa coisa toda, tá? E a gente tem essa discussão, mas mesmo no Brasil a gente tem entidades que são estudiosos do meio ambiente, a classe científica dizendo, cara, não é uma boa ideia. Assim como nos Estados Unidos aconteceu recentemente com o lance de explorar petróleo no Alasca, tá? Que também é o mesmo problema. Então assim, de novo, quem é que não tá respeitando? A classe política. E aí, desculpa, mano, toda ela, não é só de direita ou de esquerda não, tá? Toda ela. Só que esse governo veio com esse teatro. Porque pelo menos o Bolsonaro, ele falava mesmo, mano, vou meter mineração naquela porra, e vou desmatar. Ele é assim, né? Manda aí. Como que ele falava? Tá ok, eu vou desmatar mesmo. Tá okay? Cara, é a pior imitação do Bolsonaro. Achei boa, cara. Achei boa. Cuspiu no microfone. O Lene depois que vai... o Lene depois vai ter que usar. Cara, tem que trocar essa capa. Mas o cara, pelo menos ele falava. Esse agora... Porra, tá vendo? Mas isso aí que eu acho que tá errado, sabia também? Era assim, ó... Não é porque o cara falava que ele é melhor, não. Muito pelo contrário, isso só torna pior. E em relação ao meio ambiente, porra, de fato, o Lula tá vacilando pra cacete. Mas assim, não é só que o Lula tá vacilando. A gente tá vivendo um momento curioso, que é o seguinte. A gente tá vivendo um monte de... E eu não sou eu que tô inventando. Se você assistiu 10 centavos de qualquer jornal nas últimas 2 semanas, tem um monte de vídeo e notícias e investigações da polícia de que um monte dessas queimadas que estão acontecendo no Brasil nesse momento, elas são criminosas. Tem vídeo dos caras tocando fogo. Então, caminha-se pra ter a clareza de que isso tudo é uma ação coordenada. Beleza, coordenada por quem? Por que motivo? Mas o fato é que isso está rolando. E qual é o problema do governo Lula atual? É uma falta de ação. Eu vi recentemente uma entrevista de um cara que foi ministro do meio ambiente, o Carlos Mink, e ele falou assim, porra, no passado, lá no governo Lula 3, né, Lula 2, na verdade, quando eu era ministro, ou acho que ou foi no governo da Dilma ainda, enfim, não vou lembrar especificamente, mas era governo do PT. Ele falou assim, pô, a gente, por exemplo, tinha meios de fazer um bloqueio eletrônico, que é, pô, essa empresa aqui tá vacilando com o meio ambiente, o que a gente faz? A gente eletronicamente, não precisa ficar perdendo tempo indo lá na fazenda do cara, não. A gente eletronicamente bloqueia os bens da pessoa e fala, ó, ou você vai seguir aqui as práticas mínimas do meio ambiente ou não vai rolar. E ele até dá um exemplo, que o mercado internacional, a Europa, começou a falar assim, ó, a gente não quer gado, a gente não quer soja de terra desmatada. Falou, beleza, vamos fazer um acordo com os produtores e falar assim, ó, a partir de agora, 90 e tantos % pelo menos da soja que vocês vão vender, tem que ser soja de área legal. Se não for de área legal, não vai vender, a gente vai bloquear. E foi o que aconteceu. Ele falou que depois de pouco tempo, 92% da soja exportada era soja de terreno legalizado e coisa do tipo. O ponto é, o próprio mercado internacional meteu a faca nos caras. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso vai acontecer daqui a pouco de novo em relação às terras agropecuárias. Vocês podem ter certeza, tá? Porque essa demanda de meio ambiente não é uma demanda só do Brasil, não, tá? É uma demanda do mundo. E como é uma demanda política do mundo, os países vão usar isso politicamente, tá ligado? Você pode ter certeza que assim como o Macron veio aqui no Brasil junto com o Lula e pintou e bordou, você acha que na próxima eleição um candidato da França, que é a Europa, candidatos da Europa como um todo, e por último nos Estados Unidos não vão meter essa regra e falar assim, ó, eu vou ser eleito e vou contribuir com o meio ambiente. Como? Ó, o Brasil, por exemplo, se quiser vender pra gente, vai ter que seguir essas regras aqui. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Pode ter certeza. O que a gente tá vendo agora, meu chute é, o agroexplorador, tá metendo o pé no acelerador. Tipo assim, enquanto a regra não muda, a gente vai botar pra fuder, pra lucrar o máximo possível, porque depois a regra vai mudar. É o que a gente tá vendo. É um tipo de protesto, o que quer que esteja acontecendo. Mas o fato é, que não é segredo pra ninguém, que muitas dessas queimadas são ações coordenadas por gente. Olha, o Lula, quando assumiu, foi na COP. Eu sou o cara, Amazônia, trouxe a COP agora pra Belém. Acho que o ano que vem vai ser em Belém, a Conferência das Partes. Mas vai ter show do Coldplay, pelo menos, né? Vai ter um showzinho do Coldplay? Não é? Fechou com o Coldplay. Cara, dá uma olhada, eu acho que fechou. Eu já fui pra COP lá de... convidou e ele topou. Topou? É, o Lula convidou. Óbvio, os artistas tá... Eu te falei, eu jantei com colado. Leonardo DiCaprio, eu jantei com o Leonardo DiCaprio. Sério? Cara. Sim, porque eu fui pra COP. Eu fui pra COP de Glasgow, que foi em 2021. Eu fui pra essa COP. Fui lá, era no meio da pandemia. Eu fui pra lá. Cara, eu participei de evento com o Príncipe Charles, tipo... É isso mesmo?
Coldplay aceita convite do Lula e está confirmado para o show da COP. Aí, Pronto, agora tá resolvido. aqui, ó. Coldplay. Não, porque é isso. Sabe o que é engraçado? Porra, é foda, que os caras estão tirando onda. É porque assim, gente, vamos lembrar que Gente, vai lá, você aí que tá sentado, você se interessa por um evento de meio ambiente? Vai lá, bota aí. Me fala aí, você, o cidadão médio que tá trabalhando, ele se preocupa com o evento de meio ambiente? Não. Agora, quando eu falo assim, ó, o Coldplay tá vindo. No mínimo, os fãs do Coldplay já fica assim, ó. Minha nossa, nossa, nossa! Tá vindo pra quê? Pra uma conferência do clima. No mínimo, o Coldplay vai falar sobre o clima lá. E as pessoas vão ouvir mais falar sobre o clima. Porra, caramba, olha que doideira. É isso que os caras não estão entendendo. É que faz parte da ação de marketing pra falar sobre o clima, eu trazer essas atrações, eu criar conversas a respeito. Porque senão ninguém se importa. Gente, eu moro no Pará. Você sabe quantas vezes por ano indígenas fecha a rodovia? Você acha que isso acontece só de vez em quando? Acontece pra cacete. Mas o Brasil sabe disso? Não. Por quê? Porque o Brasil os outros estados não se importam. O mundo não se importa. Devastação das florestas, tá ligado? Queimada. Isso é normal aqui. E ninguém se importa. Agora, o Lula anunciou COP em Belém. Ó os olhares. Coldplay no Pará. Ó os olhares. Você tá vendo? Eu queria dizer pra vocês que são do sul e sudeste aí do resto do Brasil, se não for essas coisas aí, o resto do mundo não se importa, pô. O resto do mundo não olha pra gente, não. Só olha quando toca fogo no mundo ou quando morre uma Dorothy Stang. É isso. Está aqui. Esse é o problema. Todo mundo com o celular artista ligado. aqui, ó, salve a Amazônia. Tem que devolver. Tem que devolver, porque ela é ecológica, cara. É isso. E ainda falando, olha, é curioso, né? Um tom de deboche. Isso, cara, é um teatro, entendeu? É um teatro. A Copa é mó... Não, cara, é política. E a política, ela é um teatro, ela precisa perfazer. A política não pode ser só séria, porque só séria não funciona. E sabe quem foi que criou a política do teatro? Não foi eu de esquerda, não foi o povo, não. Foi os ricos do mundo, cara. A classe política que sempre fez esse teatrinho de não, chega cá, vem cá tirar uma fotinha, vai ser assim, a gente vai resolver. E nunca faz nada. Ó, legal, então é isso que eu te disse. Cara, ir lá pra Copa, se você puder ir... Pô, gostaria muito. Pô, eu também tô tentando arrumar um jeito de ir lá pra Belém. Pra ver o show... Isso, pra ver o show de Coldplay, no backstage ali. Porque, só que, cara, não sai quase nada dali. Entendeu? É o famoso, não, beleza. Não, tá. A gente se falando que resolve, vem... E aí... Mas não sai nada? Pô, eu vou até... A pergunta é, não sai nada de quem? Tá? Porque vamos lembrar o seguinte, que desde lá da Rio 92, COP 92, tá? Que os países ricos, tô falando de Estados Unidos, esses países ricos do mundo, que são os maiores poluidores, não só se comprometem lá desde o Tratado de Kyoto, lembra? E não cumprem as metas. Esse é que é o ponto. Não é que não acontece nada, é que, gente, vamos lá. Por que madeireiro, por que o agro torra floresta para poder gado, tá ligado? Para poder cultivar gado, né? Cultivar nesse sentido. Pra que isso? Porque eles exportam, eles não estão vendendo pro mercado nacional. Então, assim, enquanto o comprador não mudar as regras, vai acontecer o quê, porra? Que condições eu tenho, mano? Como é que eu coíbo isso? Não coíbe, porra. Se não for uma sanção internacional, não faz. E aí, quando ela começa a acontecer, vem esses demagogos da vida e falam: estão tentando mexer na soberania do nosso país. Vocês estão entendendo o tamanho do buraco que a gente tá? Cria esse show. Mas é uma hipocrisia, porque é um governo que entrou falando um monte de coisa e de repente lá os Yanomamis lá continuam morrendo. Ou seja, continua tudo igual. As coisas não estão mudando. Eles foram até mais rápidos pra responder. A diferença é que tinha uma gritaria antes e agora não tem mais gritaria, né? Isso. Meu Deus. De novo, Vilela. Tinha gritaria de quem, Vilela? Porra, é foda, mano. Meu Deus do céu. E ela não acabou. Sabe qual é o problema? De novo. É que antes, além do jornalismo gritando, a gente tinha os influenciadores de esquerda. O problema é que teve muito influenciador de esquerda que o Lula foi eleito e vocês viraram fã do Lula. Então, tipo assim, é só notícia boa do governo. É só... Tá faltando esses caras voltar a cobrar. Porque eu vou te falar, o jornalismo convencional, pelo menos da grande mídia, eu vou falar aqui de jornais que eu vejo. Eu vejo muita coisa do Fantástico. Continua mostrando o clima indo de arrasta pra cima, tá ligado? Continua mostrando. Com a diferença de que, pelo menos agora, a gente não tem um presidente que fala assim: o clima tá pegando fogo mesmo e foda-se. Porque lembra que o Bolsonaro fazia isso? Não, a Amazônia não pega fogo não, porque a floresta tá úmida. O peixe, quando ele vê o petróleo na água, ele se esquiva, porque o peixe é inteligente. É só essa diferença. Mas, de novo, a grande mídia, pelo menos o que eu vejo aqui, continua cobrando. O problema é que talvez quem não cobra hoje, seja aqueles influenciador de internet aí, que eu não sei até que ponto você quer levar isso em consideração, mas cobrança é assim, cara. Cobrança é assim.
E agora, no famoso, é um pleonasmo vicioso, num silêncio ensurdecedor. Você que é escritor agora. Tipo, enfim. Gente, é isso. Mas o problema é que enquanto não tá acontecendo no sul e sudeste, as pessoas não se importam, não vira notícia. Inclusive as queimadas só viraram notícia por quê? Porque chegou lá o aquecimento global, a Cordilheira dos Andes disse assim, olha o vento quente, toma aqui no sul e sudeste. Toma. Porque antes, aqui ó, eu que moro no Pará, quem mora em Maná, no Amazonas, quem mora no Acre, Roraima, todo mundo a gente já tava sentindo isso. O problema é que, digo e repito, enquanto não chega na grande mídia, que é basicamente sul e sudeste, parece que não está acontecendo, tá? Mas o lance dos insetos não tem o que fazer, tipo, é irreversível. Não, você tem que parar de usar agrotóxicos. Mas não dá pra tipo... Se você recuperar florestas... Não, mas fazer em laboratório... Como que os zoológicos mas você faz? solta o bicho aonde? O problema não tem Não adianta fazer isso, se não tipo, tem o ecossistema lá é perfeito pra você soltar o bicho e ele continuar a viver lá. Mas o pessoal não tem noção de quanto a abelha é importante no ecossistema, né? Nossa, a abelha é importante demais. O pessoal Porque tem... ela faz mel, ok. Não, a abelha é... De novo, as pessoas têm... Pô, a gente tá no mundo, a gente ouve notícias. O problema é que, lembra que no governo Bolsonaro... Aí, ó, o Júlio, lembra que no governo Bolsonaro ele liberou um monte de defensivo agrícola aí que na Europa tudo é proibida? Mas liberou no Brasil? Por que será, né? Tá vendo? Vocês entendem que as pessoas se importam, a classe científica se importa, o jornalismo noticia essas paradas. O problema é a classe política que está a serviço dos interesses de uma classe poderosa. Que classe poderosa será essa, hein? Atenção! Chá de revelação pra vocês. É polinizadora de 70% das plantas que a gente consome. Mano. De alimento. Polinizadora, ou seja, ela ajuda essas plantas a se reproduzirem. Então, a partir do momento que você acaba com as abelhas, e tem plantas que é só a abelha que poliniza ela. Não tem pássaro, não tem outra... Não, eu acho que o maracujá, tem umas plantas assim, quem gosta de maracujá, né? Então, tem plantas assim que, se não for a abelha... Já comeu maracujá? Já. Aí, ó. Aqui na minha cidade sempre teve muito maracujá. No quintal de casa tinha maracujá. Maracujá não é abelha, não. Maracujá é um besouro chamado mangangá. Tá ligado? Que faz esse efeito. Porra, eu tô sabendo das coisas. Porra, chat, ó, você que tá vendo esse corte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm uma sorte junto comigo. Por quê? Porque como eu sempre fui um cara curioso, eu vi muito Globo Rural, eu sei de muita coisa da natureza, pô. Eu sei de muitas presepadas. O que eu não sei, a gente pesquisa. Mas eu tenho muita informação aleatória pra dar pra vocês. Ixi, Não, tem que falar assim, Mará não. Maranão? Nossa, isso é muito quinta série, cara. muito lento. Eu demorei. Mas eu Talvez na verdade, ainda não tenha entendido. eu fiquei pensando assim, não, ele Não vai não meter fez essa, não vai meter essa, essa. não pode. 54 anos, mandou quinta série aqui, ó. Essa é quarta Era série. muito assim, já comeu maracujá? Mará não. Aí isso... Cara, mas a abelha é polinizadora de alimentos para os seres humanos. Tem até uma série lá, aquela do... que é do futuro, que é da Netflix, que tem um monte de episódios, Black Mirror. Ah, sim. E Pô, tem um das abelhas, que eles criam abelhas... Peraí! Você quer dizer então? Ai. robôs para fazer a polinização. Cara, tem sentido isso, porque realmente, do jeito que a gente tá indo, daqui a pouco a gente não tem mais um animal que leva, a gente vai ter que ficar pegando um robozinho que pega o pólen de uma planta ele, e leva para outra. Nunca vai ser igual. Quando o mais simples era você ter um animal que já faz isso, que já foi criado aí por Deus, na natureza, tá lá para fazer isso. E não... Mas, Jubilu, a gente gosta é de cowboy. Cowboy, eu gosto de A gente cowboy. gosta é de vaca no pasto, boi, festa de peão. Alô, Barretos, a gente gosta disso, porra, não é não? Não é o agro que é top, que é forte, a gente quer é vaca e soja. Não faz mais. Então as abelhas estão... Tem N animais, a gente já tá numa sexta extinção que a galera fala, né? Tem várias espécies aí que estão já... A galera? E Sexta grande extinção. o que eu digo, eu tô nessa correria do tipo, cara, eu preciso conhecer alguns animais Antes que acabe. antes que acabe. Eu tô nessa vibe. Porra, o cara é um professor, mano, que ficou rico dando aula. O cara, porra, talvez eu tivesse que falar sobre o problema dos impactos da destruição do meio ambiente pras pessoas, né? Afinal de contas, eu sou uma referência nessa. Foda-se! Eu só quero conhecer uns bichos aí porque eles vão sumir mesmo, né? E ficar falando que a esquerda é hipócrita. Mas eu não sou de direita, não. Por quê? Fala um Os aí. gorilas. Gorila tá Os perigo. gorilas, tá? Pô, os gorilas estão muito perigosos. Os gorilas só estão naquela parte lá do Congo e tem uma guerra lá entre eles. Tem uma guerra civil violenta lá. Entre os gorilas. Entre os gorilas lá. Gorila de metralhadora. Minha nossa, eu não sou
moça! Os gorilas estão em guerra, pô. Tem até tem um documentário Inclusive, tem um deles que chama César, hein? Sabia disso? muito legal, que é o Virunga, que é do Leonardo DiCaprio. Tem um filme, né? Na Montanha dos Gorilas. Qual? Mas esse documentário é muito legal porque ele mostra a situação. É mesmo? Se chama Virunga. Virunga. Virunga, tem na Netflix. Vou ver. É Virunga? Digita aí se existe. Caralho, a fonte do... A principal fonte do professor Jubilu é a Netflix. Minha nossa, eu não sou moça! Sacanagem, professor, sacanagem. Tô de zoeira. Aqui é um react pra divertir. É Virunga ou Virunga? Viruga. E tem o meu assessor aqui de assuntos aleatórios aqui. Virunga. Virunga. Cara, assistam esse documentário, ele fala dessa situação dos gorilas da montanha, da guerra civil que tá tendo lá, e de gente que mata os gorilas, enfim. Chimpanzés também estão chegando já no seu final. Cara, eu vou ficar até amanhã aqui falando todas as espécies estão em perigo. Todas elas estão. É. Esse é o problema. Não tem. Até barata não tá. Até a gente. Sabe quem não tá em perigo? Espécie urbana. Que se adaptou. Rato, barata, mosquito. Que se vira de qualquer essas jeito. porra aí, esses demônios de bicho aí, isso aí tá tranquilo, tem pra caramba. Agora, os animais que são selvagens, eles estão em risco de desaparecer. Eu tenho a questão até dos meus Por quê? filhos, de querer Por levar quê? logo eles pra África. Pra ver, Porque né? assim, a África tá crescendo. Preciso levar os meus filhos pra África, o mundo vai acabar. Foda-se a biodiversidade brasileira. Então, a África é um continente, os países, eles estão crescendo, né? É um país que geralmente a gente via como pobreza. E eles começaram a responder a isso, eles estão criando agora, como tinha aqui o Mercosul, como você tinha a União Europeia ali, eles estão criando agora a União Africana, então eles estão realmente se fortalecendo. Tem cidades na África hoje bem interessantes para você já poder morar e o caramba, então tá crescendo. Então a África vai começar a queimar mais combustível. Vai. A África vai começar a ter cidades maiores, vai começar a ter mais gente. Isso vai se ampliar para as savanas. Leão, girafa, elefante, o que você vai fazer com esses bichos? Que precisa. Daqui Fazenda. a pouco você só vai ver no zoológico. grandes, Você vai ver só no zoológico, cara. Então, Ou nas reservas que eles têm lá. ou naquelas micro-reservas que tem os bichos de estimação, né? Que eu digo, o leão vem pertinho. Cara, eu acho ridículo ali. Geralmente os influenciadores vão nessas reservas aí, que é na África do Sul. Na África do Sul. Ele não tem pra onde ir, ele Não, vai, que ele vai você aparecer. for, você me pergunta lá, ô Jubilô, vou nessa aqui, eu vou te dizer se Não vai nessa, né? Fala, pô, cara, isso aí dá comida pro leão, entendeu? O leão vem, você faz carinho nele, o caramba, não é legal. Eu fui assim pra Zâmbia, pros lugares que realmente o bicho, ainda você vê uma natureza selvagem, sabe? Porra, deve ser Tem um demais. lugar ali na região mais central ali da área, é legal, cara, pra você ver os bichos ali. Então, assim, esses animais vão acabar, cara. Eles vão acabar. Triste, Nos muito próximos triste. 20 anos, 30 anos, porque a África tá se desenvolvendo e aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Europa. Olha lá, o Virunga. Cara, é um baita documentário esse aí. Vale muito a pena. Um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida, esse aí, cara. E fala da situação dos gorilas. É triste, assim. Quem fez isso foi o Leonardo DiCaprio. Foi ele que dirigiu isso aí. Pô. Que é o meu amigo lá da Copa. Leonardo DiCaprio é meu amigo, pô. Brodão, fala pra ele vir aqui. Brotherzaço ali, ó. Tu sabe que o Leonardo pode crer. Me passa o WhatsApp dele aí. Fala pra ele vir aí. Olha só que interessante. Na COP, o que tem? Tem muitos artistas. Convida ele em inglês aí pra mim, por favor. Please, Sir Leonardo, come to Inteligência Limitada, please. Please, boa. mandou Aí, bem. ó, The Book is on the table. Mandou um The Book on the Table aí, Será que ele legal. vai entender? Leonardo DiCaprio é o seguinte, na COP eu tava lá junto com o Google, com o YouTube, né? Então o YouTube o Google manda no mundo, né? É uma dessas Manda no mundo, atenção. Atenção. O YouTube manda no mundo. mega corporações. Nosso chefe, vamos falar bem. Pois é. Senão derruba aqui O senhor Google, né? Senhor Google, manda no mundo. Te coloca onde você quer. Então me botou realmente... Eles convidaram 5 influenciadores, 5 criadores de conteúdo, né? Do mundo. E aí eu era o do Brasil, né? Porque eu tenho essa pauta de sustentabilidade, né? Eu realmente não conheço o canal do Jubilu. Eu acho que eu preciso conhecer mais o canal do Jubilu. E levaram pra COP de Glasgow. E aí eles... Que foi lá na Escócia, lá no meio da pandemia, cara. Eu tive que ir pra Dublin, ficar 15 dias em Dublin pra poder entrar na Inglaterra. Pra poder ir lá pra Escócia lá, porque tinha a questão do brasileiro, era selo vermelho pra entrar lá na pandemia. Ah, por causa da Por pandemia. causa da pandemia, foi nessa época aí. E aí e aí cheguei em Glasgow, cara, lá não precisava usar máscara, nada. Foi gostoso demais, assim, naquela época que a gente aqui tava Já tava... pilhadaço, morrendo, uma galera lá já tava sem mar, já tinha barzinho e tal. Então, depois de 2 anos foi maravilhoso. Porra, eu vou falar pra vocês. As lembranças que eu tenho da pandemia são tão terríveis que eu me surpreendo com alguém falando assim, porra, lá onde eu tava, era pandemia, mas tava de boa.
clima gostoso, porque eu não tava usando máscara. Sabe, tá ligado? Sabe assim, esse senso de. Será que isso é uma coisa que eu deveria falar no programa? É. E aí a gente tinha. E aí vai os artistas, vai todo mundo lá, né? Imagine all the people. Aquela Coldplay, né? Não tava Coldplay. Aquela vibe, vamos salvar a Amazônia. Depois todo mundo segue a sua vida e foda-se, né, cara? Salve-se quem puder, que foi o que eu falei aqui, né? E aí à noite, depois das discussões lá, de tudo, tinha um espaço lá onde a galera foda. Aí tinha Kimi Raikkonen, tinha os caras... Quem? Acho que o Kimi Raikkonen tem um piloto de Fórmula 1 que venceu a Fórmula 1. Esse cara almoçou comigo, cara, no meu lado. Ele se aposentou, ele bateu o Lewis Hamilton, ele ganhou o campeonato e aí ele se aposentou. Quem que é esse cara? Ixi, não é Fórmula 1, não é... Não é o Kimi Raikkonen, o Nick Rosberg. Nick Minaj. Vê assim, ó. É um grandão? Ele é um alemão alto, É o... Não é Nick Rosberg? Não. É campeão da Fórmula 1 que hoje tem Fórmula elétrica lá. Fórmula elétrica, parece Enfim, nome esse cara tava nesse evento. Esse cara, ele lançou uma corrida de carros elétricos pelo mundo. Que é super... Que é uma baita de uma corrida em que... É o Nico Rosberg? Nick Rosberg, é ele mesmo. Esse cara almoçou do meu lado, cara. Numa palestra do cara que fez Verdades Inconvenientes, o vice-presidente lá, o Al Gore. Al Gore, que começou esse papo. Tava aí. nesse meio aí, cara. Né? Isso, Verdades Inconvenientes. Ele falou do Brasil lá. A gente tava no almoço, que tava essa galera, e eu tava ali como um criador de conteúdo do YouTube. Tinha 50 pessoas, tava a filha do Paul McCartney. A filha do Paul McCartney tem uma linha de roupas sustentáveis. Então toda essa galera meio Califórnia, meio bicho grilo, tava todo mundo lá, meio preocupado. Todo mundo bicho grilo. É realizado por estados bicho grilo. Totalmente. E ele falou, o Brasil hoje... Era piada lá, né? Falou, o Brasil disse que vai zerar o desmatamento até 2030. E aí ele diz o seguinte, a palavra dele foi o seguinte, 2030 tinha que zerar agora. É. Tipo, por que só em 2030? Mas... Porra, mas tu ouviu isso de quem? Tu ouviu isso de um cara que é piloto de Fórmula 1, porra? Também é... bicho, eu tô tentando levar a sério aqui. É porque assim, ó, chat, aqui, ó... Você que tá vendo esse corte aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que existe um mundo ideal, que todos nós queremos as grandes mudanças. Mas no mundo real, oficial, as coisas não acontecem só porque eu quero. Ó, vai lá. Eu moro no Pará, né? E eu queria que não houvesse queimadas agora. Mas você acha que o fazendeiro, que faz isso há 30 anos, que ganha dinheiro pra caralho disso, tá aí pra minha vontade? Vocês acham mesmo que ele tá aí pra minha vontade? Claro que não tá. Então, como é que eu vou conseguir... Se eu quiser, né? Como é que eu conseguiria reduzir isso ao longo do tempo? Eu tô falando de mim. Imagina um político que não mora na minha cidade, que não sofre os impactos disso. Ele vai ter que convencer esse cara de alguma forma, e a maneira que eu vejo os estados convencerem os caras é dizendo, olha, o mundo mudou, e quando os países consumidores da nossa madeira, das nossas... dos produtos do agro, seja ele boi ou soja, quando esses países resolvem falar assim, pô, peraí, vamos meter o pé no freio aqui dessa parada, porque senão nós vamos morrer cozido, como o meio ambiente tá indo de arrasta pra cima, só acontece com... É isso que motiva esses caras a pararem, cara, não é outra coisa, mano. Essa é a verdade. Dentro do capitalismo, que ninguém abre mão, né? É só quando o capitalismo começa a dar esse tremelique que os caras, opa, pera lá, senão não vai, mano, essa é a verdade, não vai. Gente, ó, eu já... Nesse meu serviço de gravar vídeo, eu já gravei fazendeiros em reuniões de fazendeiros. Meu amigo, os caras tão pouco se fudendo pra meio ambiente. Sabe qual é o papo que esses caras falam? É assim, ó. Os caras da Europa queimaram as florestas dele e tudo, e agora quer dizer pra nós não queimar nossa? Na cabeça desses caras, eles têm que torrar também, porque tipo assim, ó, a Europa já torrou a deles, agora é a nossa vez. Sendo que o ideal seria, olha, eles já torraram a deles e viu que deu errado, não faz a mesma coisa agora, vamos fazer um outro mecanismo, só que não é assim que eles pensam. Mas assim, cara, a Amazônia é gigantesca, irmão. É difícil você conter desmatamento da Amazônia. Você tem que atuar com satélites, o caramba. Mas é difícil você zerar um negócio ali. Não é simples. É fácil falar, zera aí. Cara, a Amazônia é um continente, cara. Verde, difícil acesso. Tipo, não é um negócio, eu vou lá é esse cara aí. Mas aí a tecnologia é maravilhosa, né? Que a gente consegue ver tudo isso de satélite. Ó, é bonitão ele. É meu amigo. Brother também. Brothersasco, eu trago aqui. Quando ele vier na Fórmula 1, eu vou dar um WhatsApp. E assim, não é como se fosse, né, galera? Não é como se fosse assim, ó. Os caras não queimam o mato só pra ficar de boa. Eles queimam pra quê, ó? É fácil.
fácil. Se tu monitorar por satélite você faz isso, porra, olha só, estão queimando aquela área. Depois, olha só, caminhões catando madeira. Pra onde vão esses caminhões? É muito fácil, mano. Os caras vão precisar vender isso. Ó, estão criando esse boi. Ah, de quem é esse boi aqui? Só não vamos comprar esse boi. É fácil, bicho. Não é difícil, não, tá? A verdade é essa. A Pinelli, vai lá no Vilela que o cara... Eu tava com essa galera toda. Então, o que acontece? À noite, tem um espaço lá em que essa galera vai cair. Aí, cara, é um teatro. Aí tem os indígenas. Aí tem No eles. teatro, os indígenas falsos lá, é isso? Aí eles tiram foto com os indígenas. Aí vai uns cacique brasileiro vestido. Cara, é um negócio surreal, assim. Surreal. É um teatro, cara. Total, cara. E eu ficava naquilo... Lembra, antigamente era Sting, né? Isso, Tá a galera lá e pá, e salve todo mundo. E, cara, não salva nada, entendeu? Depois cada um volta para suas vilas, pra correria do dia a dia. Pô, tem que gravar no Vilela, não sei o quê, enfim. Então a COP realmente é um fracasso, assim. A gente achar que... Infelizmente, né? Porque é o que eu disse, é uma governança mundial enfraquecida. Não é enfraquecida, não, cara. Desculpa te falar. Ela é fortalecidíssima. Só que ela atende a alguns interesses. Porra, professor, a política básica. Interesses de quem? Essa é a grande discussão. Das grandes potências, irmãozinho. Tá? É simples assim. Tô falando de Estados Unidos. Tá? É esse o interesse. Tá? Adianta todo mundo assinar aqui, ó. Vamos reduzir a emissão de gás carbônico. Aí os Estados Unidos vai lá e os Estados Unidos, que é a porra do maior poluidor do mundo, né? Fala assim, ó. Não. E antes que você fale que é a China, eu tô comparando a média, tá? A China tem 1 bilhão de pessoas. Então os caras falam assim, não vou cumprir. Não cumpre a deles. Você tá entendendo que essas grandes potências que são ricas pra cacete não faz a parte deles? Só que quem é que vai obrigar os Estados Unidos, né? Como é que você obriga os caras? É porque não consegue fazer com que os países cheguem num acordo. Pra chegar a isso, talvez os países tinham que estar muito tranquilos internamente. Isso. De grana, de E não estão. ideologia. E estão cada vez mais ferrados. Cada vez mais rachados. né? Rachados, exato. Todo mundo rachado, talvez. internamente, né? Então, cara, Brigas internas, né? o que fica de ensinamento? Mas tudo tem briga interna, cara. Nenhum país todo mundo tá concordando o tempo todo, não. A gente não tá em Nárnia. Sempre há. Agora tá a história. Os países estão procurando vantagens pra si. Porque, ó, o que o Brasil pode dizer assim, ó? Galera, não vamos desmatar. Só que não é. Que o pensamento do velho da fazenda é o seguinte, ó. O velho fazendeiro do agro aqui é o seguinte. Se a gente não desmatar e explorar, a gente não ganha dinheiro. Logo, a gente fica pobre e a gente se fode. Só que o nosso argumento hoje deveria ser o seguinte. Que é o que acontece no mundo afora. Ô países ricos, vocês não querem que a gente desmate? Paga a gente. Paga nós. Paga uma grana aqui. Que a gente não desmata. É esse o papo, que foi exatamente a mesma coisa que o Lula fez quando a China veio aqui, quando a França veio aqui, quando os Estados Unidos falou, eu vou cooperar com não sei quantos bilhões. Ele falou, a China veio aqui e já ofereceu 10 vezes mais. E aí? Então, é essa negociação. E os países estão procurando maneiras de negociar. O que eu acredito que o Lula tá fazendo, tá? O Lula 3, tá? Eu acho que ele quer repetir a coisa que rolou no Lula 2, que foi a descoberta do pré-sal. Vocês lembram do pré-sal? Que colocou os olhos do mundo sobre o Brasil. O Brasil é foda. Descobriu uma grande reserva de petróleo. Eu acho que esse lance da margem equatorial de explorar é exatamente isso. Ele quer repetir o Lula 2, que é, olha só, a economia tá crescendo, e os números mostram aí a economia crescendo, o PIB, piriri, pororó. E ele vai lá e diz assim, descobrimos agora mais uma fonte de petróleo. E aí? Aí, de novo, vai rolar uma positividade, o olhar do mundo sobre o Brasil. Eu acho que é essa posição que ele tá procurando. Agora, eu acho que é uma posição que cabe pra esse nosso tempo? Eu acho que não, mas, de novo, ele vai repetir o que ele já fez no passado. É o que eu acho que ele está seguindo, tá? Ele tá seguindo a mesma cartilha. A gente vai melhorar a economia, vai descobrir mais uma fonte de petróleo aqui, porque por mais que o mundo esteja caminhando para essa mudança de combustíveis fósseis, né, para usar cada vez menos petróleo e usar cada vez fontes renováveis, mas isso não é uma coisa, gente, assim, honestamente, para 50 anos brincando para começar a coisa acontecer, tá? Porque mesmo os países que estão investindo em mudança... E olha que o Brasil tem até muita diversidade nas fontes de energia, né? A gente tem não só a hidrelétrica, a gente tem a eólica, a gente tem a fotovoltaica, mas mesmo os países que estão investindo nos carros, que é para onde os estados estão olhando, quem são os grandes investidores disso? States e China ainda estão fazendo isso, ó, aquém do que talvez devessem, tá? Então, assim, é tal história. As potências precisam fazer a mudança, eles precisam encabeçar a mudança. A gente, infelizmente, cara, o Brasil não é... Como é que é o país do Pantera Negra? A gente não tá em Wakanda, que a gente consegue fazer tudo sozinho, isolado. Não vai conseguir, mano. Aqui, cara,
Viva a sua vida como se hoje fosse o último dia, tá ligado? Bem-vindo ao capitalismo, é assim que todos eles pensam. Como é o Carpe Diem, né? O negócio. Carpe Diem, o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. É só capitalismo aí, pô, Jubilu. Toca aí, porque realmente o cenário já tá acontecendo e a tendência é ficar cada vez pior, assim. Tá aí. Com toda essa positividade, já sabe, né? Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. Beijos e tchau, obrigado.